Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aí nesse mês de novembro para refletir o nosso tema do mês. E esse tema vai falar sobre as nossas famílias, a perseverança e nos coloca como ponto, como base de partida, o Santo Evangelho, no qual é descrito as bodas de Caná. Jesus, Maria e os discípulos do Cristo são convidados para essa festa de casamento. Mas uma coisa interessante que acontece nessa festa é que o vinho ele veio a faltar. E faltar vinho nessas festas, naquele tempo, era uma grande vergonha, decepção para os noivos. Então Nossa Senhora, aquela mulher prudente, aquela mulher sensível, ela nota esse fato e ela intercede pelo casal junto a seu filho Jesus Cristo. Uma coisa importante, é claro, já de início, Nossa Senhora ela sabia quem era Jesus Cristo, ela sabia em quem poderia confiar. Então isso é importante para nós também, porque na nossa vida, será que nós sabemos em quem confiar quando acontece alguma tribulação na nossa vida, na nossa casa, aonde que nós buscamos o socorro? Maria, ela sabia perfeitamente. O socorro, a vida, a plenitude, a abundância estava no Filho amado. Então, da mesma forma que vem a faltar esse vinho nessas bodas de Caná, nesse casamento, esse vinho representa a alegria, que não pode faltar na vida do casal. E a gente percebe hoje em dia, nos matrimônios, que nós vemos na nossa igreja, na sociedade em geral, o quanto que falta vinho, né? No início, aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquele fogo todo, de repente esse fogo vira um fogo do inferno, né? Um querendo devorar o outro, queimar o outro, até chegar-se à separação. E como isso não bastasse, uma separação muitas vezes de revolta, de raiva, de intrigas, que prejudica muito aos próprios filhos. Mas, é claro, um matrimônio bem solidificado, nós não queremos isso para a família, não queremos isso para a nossa vida. Queremos sim que esse vinho se renove, se restaura, como aparece aí nas bodas de Caná. Então nós podemos nos perguntar, mas como que nós podemos fazer enquanto casal, enquanto família, para restaurar esse vinho ou não deixar que ele se acabe? Um primeiro ponto que eu já coloquei é esta fé de Maria, ela sabia onde procurar. Então, uma primeira questão é essa, né? Será que nós estamos bebendo na fonte certa? Aonde que nós procuramos nos restaurar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança? Será que é em Deus ou será que é no mundo? O coração do casal é a Santa Eucaristia, é a missa, é a palavra. Um casal que não participa da igreja, um casal que não comunga do corpo e do sangue do Cristo, está esperando o quê? Né? Está esperando acabar tudo para depois ficar aí chorando, né? Então não. Nós temos que saber, como Maria, aonde que eu vou beber da fonte da minha alegria. Quem é capaz de colocar a mão e restaurar a minha alegria, a alegria do meu casamento? Revigorar quando no início? Somente Jesus Cristo. Então é onde que nós encontramos Ele de uma forma concreta, é na missa, é na Eucaristia, é na palavra. Não é à toa também que o segundo ponto que nós podemos acrescentar nessa restauração, ou como não perder esse vinho novo, essa alegria do casamento, é o conselho de Nossa Senhora. O que ela diz? Fazei tudo o que Ele vos disser. É claro que os empregados, né, que estavam ali servindo, não sabiam de nada, não estavam entendendo nada, apenas obedeceram. E enquanto casal é da mesma forma. Tem coisas que a palavra diz, que a igreja sugere, e a gente não entende, ou a gente não quer saber, não aceita. Esse ponto da obediência em que os empregados têm em relação à palavra de Maria é muito importante. Então, o primeiro ponto,
Aonde que eu estou buscando sabedoria? De que fonte que eu estou bebendo? Segundo ponto, o conselho de Nossa Senhora: fazei tudo o que ele vos disser. Entra a Eucaristia, entra a palavra do Senhor. Será que eu estou bebendo dessa palavra? Outro ponto importante: uma vez que eu vou na missa, que eu ouço a palavra, que eu ouço o que pede a igreja, eu posso não entender muitas vezes, mas será que eu estou sendo obediente a essa palavra? Tem coisas na vida, como eu já falei e repito, né? Estou repetindo, eu não entendo por que tem que ser por aqui, mas eu tenho que ser obediente, eu tenho que confiar na providência de Deus muitas vezes na minha vida. Então, o casamento, o amor, ele muitas vezes se perde por descuidado nosso. Tem muitos amores que se desfazem na vida por descuido. Ah, padre, mas o senhor não é casado, não foi casado, né? Não é. O que o senhor pode falar de casamento? A mesma questão da vida sacerdotal nossa é a vida também do casal. Se por acaso eu, enquanto padre, eu não me enamoro com o Cristo, com o noivo, porque querendo ou não, o padre ele é casado com a igreja, ele é casado com o Cristo de uma forma direta. Então, se eu não me deixo cativar por esse Cristo através da oração, se eu não deixo de admirá-lo sempre, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou me apartar, eu vou criar a separação da igreja, eu vou criar a separação de Cristo. E quantos casais que fazem a mesma coisa, que não se casam verdadeiramente com o Cristo, vão perdendo o desejo com o Cristo, vão se separando dele e, obviamente, ele que tem que ser o pilar da minha vida sacerdotal enquanto padre, tem que ser o pilar da sua vida enquanto casado, o que vai acontecer? Vai destruir tudo. Então, ou a gente adere a Jesus Cristo. Ter fé é aderir a Ele, é colocar Jesus como centro, como pilar da nossa vida, seja sacerdotal, para aguentar a cruz, né? Os aborrecimentos que a gente tem enquanto padre, seja também enquanto casal. Da mesma forma que o padre tem que aguentar muitas coisas, muitos perrengues, como diz, né? Na solidão, passar pela angústia, passar pelo sofrimento, as renúncias que nós fazemos, a vida de casal é a mesma coisa, suportar um ao outro. Então a gente consegue fazer isso, passar por isso, quando a gente vive o amor. E quando a gente fala em amor, não é o amor que o mundo coloca, que envolve simplesmente sexo, que envolve atração. Ah, eu não tenho mais atração por tal pessoa. Ah, eu não tenho mais atração por isso, por aquilo. Jesus não me encanta mais. Não é que não encanta mais, é que a gente não deixou-se ser envolvido, tocado por Ele, e nós não amadurecemos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, o casamento, a tendência dele é que esse amor perdure por toda a vida. Só que eu tenho que saber amadurecer a minha fé, amadurecer esse meu amor. Só que esse amor não é o amor do mundo, que a gente tem que seguir como base. É o amor do próprio Cristo. Então é pensar, qual que é o amor do Cristo? É aquele que perdoa tudo, que tem diálogo, é aquele que renuncia muitas coisas. Então é pensar, será que na minha vida eu estou seguindo esse parâmetro de amor que vem do Cristo, que se doou por nós, que se doou pela sua igreja, que perdoa, que vai lá, que restaura, que renova. Nós quebramos muitas vezes a aliança com Deus, a aliança com Cristo, mas Ele não. Ele insiste até o final, vai atrás da ovelha perdida, mas Ele não desiste, Ele não nos abandona. Nós quebramos a aliança com Ele, mas Ele não quebra a aliança de amor dele para conosco, jamais. A gente quer meio ser vergonha, que acaba se apartando. Da mesma forma é o casamento. Se a gente não se entrega a Deus, à fé, esse amor não vai se renovar. O amor que você tinha no início do seu casamento, a tendência dele é mudar, é amadurecer. Ele não pode continuar da mesma forma. Então, cada
tempo que passa mais o seu matrimônio, a tendência é se tornar cada vez melhor. Da mesma forma, eu enquanto padre, tem coisas que na minha vida, quando eu iniciei, eu achava mais importante, eu me vislumbrava de uma forma. Hoje, eu vejo outras prioridades, eu vejo um outro caminho, uma outra visão. Quer dizer, a gente vai amadurecendo na nossa caminhada, na nossa vocação, seja sacerdotal, seja também matrimonial. Lembrando que esses dois sacramentos é de serviço. Então a minha vida ela vai ganhando sentido a partir do momento que eu vou entendendo também que este amor ele é serviço. Serviço à igreja, serviço ao próximo, à minha esposa, ao meu marido, serviço ao nosso o noivo maior, que é o próprio Cristo, o nosso esposo, né? Então, assim, se eu não descubro que esse amor passa pelo serviço, eu perco o fio da meada, eu me frustro na minha caminhada. Agora, quando eu entendo que esse amor é serviço, que ele se renova a cada tempo, então esse amor ele vai ser como esse vinho, ele não acaba e ele vai se renovar cada vez mais. Então é muito importante que a gente se volte, volte o nosso coração a esse Cristo que nos acompanha, que nos abençoa, que não se aparta de nós, que não desiste de nós. Da mesma forma o matrimônio. Eu preciso entender que a minha vida, ela é feita de graça de Deus, ela é feita de dons. Então, como que eu estou usando todos os dons que Deus me deu para eu progredir, para eu amadurecer, não só psicologicamente falando, mas também espiritualmente falando? E esses dons que Deus me deu, eu tenho que evoluir, eu tenho que progredir, eu tenho que colocar também a serviço. E eu estou fazendo isso de que forma? De uma forma egoísta, para minha sobrevivência, ou para que a minha família cresça, para que a minha família amadureça? Então, nós somos convidados a repensar a nossa própria vida, junto com Deus, junto com Cristo. Eu me alimento dele, voltando então lá no início. Eu estou procurando a sabedoria no lugar certo? Eu estou fazendo tudo o que ele vos disser, como Nossa Senhora deu esse conselho? Eu estou ouvindo o conselho de Nossa Senhora? Eu coloco a missa, a Eucaristia, a palavra, como centro da minha vida? Um terceiro ponto, eu descubro que a minha vida é um dom, é uma graça de Deus. Através desse dom, eu me coloco a serviço do outro. Então, tudo isso tem um fio condutor único, que é o amor. O amor do início, na vida de padre, na vida do casal, que é um sacramento, que é serviço. Esse amor, ele pode morrer conforme o meu cuidado. Então, se eu cuido dele, eu vou amadurecer esse amor, amadurecer a minha espiritualidade. Então, tudo vai se renovando com o tempo. Com o tempo, tudo vai se tornar mais gostoso. Por quê? Porque a gente amadurece. O mesmo vigor que eu tinha antes, eu posso não ter hoje, no sentido físico, Mas o amadurecimento de vida, de amor, de entendimento, ele vai melhorar cada vez mais. Assim é na vida sacerdotal, assim também é na vida de casado. Tudo isso depende da minha abertura aos dons de Deus, ao Espírito Santo. Eu estou deixando ser conduzido pelo Espírito Santo ou não? A decisão, é claro, é sempre nossa, mas o importante é fazer tudo o que ele vos disser. Que a gente possa seguir esse conselho de Nossa Senhora e pensar no matrimônio, pensar na nossa vida, pensar na nossa forma de conduzir a nossa própria existência. Será que eu estou procurando Jesus Cristo ou já me separei dele? Então eu tenho que deixar com que ele faça parte da minha vida. Eu tenho que convidar Maria, eu tenho que convidar Jesus para estar no meu casamento, no meu relacionamento, no meu amadurecimento espiritual. Então que nós possamos pensar
com amor, com carinho, nessas questões que é muito importante para que a gente revigore a nossa vida, seja ela sacerdotal, seja ela matrimonial. Lembrando que é um sacramento de serviço. Se eu não entendo que a minha vida ela é dom, que a minha vida ela é serviço, ela perde o sentido. Agora, se eu entendo isso, o amor só tende a renovar, a se renovar cada vez mais. Que o Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem a todos.